todo mundo aqui na nossa live. Muito obrigada por vir até aqui, por deixar o seu like, a sua inscrição, por me acompanhar. Eu fico muito agradecida pela confiança. Estou tão feliz que a cada dia temos mais pessoas aqui na nossa comunidade de tarô. Muito agradecida. Hoje vamos fazer leitura de tarô atemporal para a área afetiva. Você vai pensar naquela pessoa que você quer, naquela pessoa que você pretende, que você está aí se inspirando. A gente vai escolher uma cartada. Você vai se sintonizar com aquilo que fizer sentido para você. O que não fizer sentido, você entrega para a Mãe Natureza de volta. Eu sei que tem gente que corre do amor, mas tem gente que corre para o amor. Tem gente que mal espera e de repente, pá! Vem aí um amorzão, meu Deus do céu. A ideia vai ser essa hoje, então. Eu espero que vocês curtam a live, que vocês gostem, se inspirem, encaminhem também para outras pessoas, pedindo a Deus que essa nossa noite seja inspirada, ajude aos corações, às mentes, aos espíritos que aqui chegarem. Que nossa divina linha da esquerda cigana, linha cigana, nos ampare e ajude a todo mundo que entrar em contato com esta leitura através dos tempos, porque esta leitura será atemporal. A gente vai fazer aquela leitura especial para pensar naquela pessoa amada, se você está ali pretendendo alguém, se já está com o seu amorzinho e quer saber como é que andam as coisas com o seu amorzinho, dá para melhorar mais ainda? Não, Alexandra, estou sozinha, não quero ninguém, estou de boa na lagoa. Ah, me acompanha aqui então, vamos ver a vida dos outros, vamos xeretar a vida dos outros. Depende, você compartilha para alguém que você conhece também. Vamos mentalizar, então, duas cartinhas, tá? Eu vou puxar aqui para que sirva de guia para as nossas leituras, para as nossas cartadas, ok? Primeira carta que saiu aqui, a gente vai mentalizar esta carta, que é o Ermitão. O Ermitão. E também vamos ver aqui esta carta, que é o 9 de copas. Cada uma vai trazer uma energia diferente, cada uma vai trazer uma força diferente. Se você acha que você se sintoniza com essa, você vai ouvir essa cartada. Se é esta aqui, você vai ouvir esta cartada. Ou se você acha que é um pouco das duas, você que sabe, então preste atenção e veja aquilo que vai bater forte no seu coração. Ok? Olha, essa aqui é a ideia. Mentaliza então essas. Muito bem, escolhe. Depois eu mostro de novo, não se preocupa. E nós vamos começar a nossa leitura com o Ermitão. Vamos pedir aqui a Deus que nos inspire e nos traga informações. O que o Ermitão tem a nos dizer sobre essa pessoa que você está mentalizando, que você está pensando. Depois eu apresento de novo a próxima carta. E agora a gente começa. O que esta carta tem a nos dizer, esta pessoa? Por que veio justamente a carta do Ermitão, aquele do isolamento, aquele que se protege, aquele que busca algo no futuro, mas que está ainda preso, pensando no passado. Aquele que procura se revestir. Revestir do quê? De sentimentos, de isolamento? Quer caminhar, mas caminha devagar. Este que na área afetiva está se resguardando, mas ainda assim caminha? Como pode ser isso? Qual é essa muleta que essa pessoa usa para continuar a caminhar? O que significa esse cajado? É uma muleta ou um apoio real para a caminhada? Estamos falando então de alguém
que está conectado com esta força, a força do ermitão, aquele que se esconde, aquele que quer ficar recluso, ou que tem aquele sentimento que parece que o sentimento está lá, mas a pessoa não se revela, alguém que está preso ao passado, apesar de querer caminhar para o futuro, mas caminha lentamente, amparado, ele precisa de apoio, essa pessoa, para caminhar na área afetiva, para ir para frente novamente. Essa pessoa carrega uma lanterna. Essa lanterna busca novos caminhos dentro da escuridão. Essa pessoa está apegada, ressentida ao passado, mas não o suficiente para desistir do futuro. Pensando nessa energia, vieram aqui estas informações agora. A temperança, falando dessa busca de cura, é uma autocura que essa pessoa vai procurar, o que precisaria procurar neste momento. Uma autocura emocional, para conseguir trazer de volta esse equilíbrio na vida. Mas esse equilíbrio é possível? Sim. Essa pessoa é possível voltar a se equilibrar afetivamente? Sim. Mas é muito no comecinho. Ainda está para caminhar. Existe sim uma possibilidade. Vamos ver como será essa possibilidade. É uma possibilidade de trabalho. Trabalhosa essa possibilidade. Essa pessoa vai ter que passar por um processo de renovação e para ela não vai ser fácil, vai ser doloroso. A pessoa quer se renovar espiritualmente, quer se renovar afetivamente, mas para essa pessoa é doloroso fazer esse movimento. Mas é bom, é possível sim essa pessoa crescer, essa pessoa se renovar emocionalmente, afetivamente, deixar o passado, que ela tá tão apegada, essa pessoa tá tão apegada ao passado, que é difícil para ela, viu? É difícil, apesar de não ser impossível. E essa pessoa, se fizer essa renovação espiritual, essa renovação no afetivo, no amoroso, essa pessoa vai voltar mais forte do que antes. Vai ser muito bom para ela. Ela vai conseguir ter mais autocontrole. Vai aprender com os erros do passado. Para ter mais direcionamento na vida e saber escolher melhor, saber direcionar melhor os sentimentos, direcionar e escolher o que era do passado e o que é do futuro, o que é da mágoa e o que é da alegria. Essa pessoa pode sim melhorar, essa pessoa pode sim voltar a ser feliz, a voltar a se abrir para o amor. Mas tenha paciência, porque é doloroso para essa pessoa. Aqui, falei que não é impossível, mas essa pessoa bambeia, né? Oh, meu Deus! Hoje, agora. Então, a gente falou que é possível no futuro. Agora, a pessoa está bambeando, está ali na dúvida. E está na dúvida incrível, né? A pessoa tem um futuro tão bonito, a pessoa pode ficar tão feliz no amor, a pessoa pode ficar tão alegre, mas ainda tem dúvida. Meu Deus do céu! Ainda está com medo, preocupado. Será que eu vou para frente mesmo? Será que eu me arrisco? Será que eu dou ouvidos ao meu coração? É isso que ele está pensando. Que dúvida! E por que essa dúvida? Se o futuro pode ser tão bom, pode ser tão alegre, pode trazer tantas conquistas, tantas alegrias. Mas é isso, gente. Às vezes a pessoa fica tão presa ao passado, às mágoas do passado, que não consegue caminhar direito para o futuro. Esse é o problema. A pessoa se esconde, quer se esconder, quer ficar para trás, mas não consegue, né? Porque o amor fica batendo na porta. O amor fica batendo na porta dessa pessoa. Essa
pessoa não consegue, por mais que ela tente escapar dos sentimentos, essa pessoa não consegue escapar dos sentimentos. A pessoa se esforça, hein? A pessoa se esforça em escapar, se esforça em não olhar para a alegria, se esforça dizendo assim, não, tenho mais que fazer, tenho isso, tenho aquilo. Não quero nada de novo, mas o novo vem na vida dessa pessoa sim. Será que o novo é você? Não sei, mas o novo vem na vida dessa pessoa. O amor volta a bater na porta dessa pessoa. Ou seja, o sentimento tá lá, ele ressurge, ele surge, apesar do esforço. A pessoa tá bambeando, não tá querendo aceitar. Mas é para o bem. Vai trazer alegrias. Não é que a pessoa seja ruim, tá? Não é isso. Aquele medo do passado. Mas não é que a pessoa seja ruim, não. Tá? Tô falando de alguém que tá lutando contra os próprios sentimentos. É isso, aquela luta, meu Deus do céu. Pra que lutar? Vai lá, se joga. Eita, pleura. Eu falando pra pessoa se jogar. Ai, meu Deus do céu. Olha eu falando pra pessoa se jogar. E a pessoa fala assim pra mim, de jeito nenhum, não vou me jogar nada. Olha o sentimento da pessoa, olha o que a pessoa tá pensando. Ó, é o seguinte, o que essa pessoa tá pensando? Você que escolheu essa carta aqui, ó. O que ele tá pensando? O que ela tá pensando? Ele tá pensando o seguinte, ó. Que se ele se jogar para o amor, se ele se lançar para essa nova aventura, para essa conquista, ele vai se dar mal, ele tá pensando só no desastre, ele tá pensando só no negativo, não tá querendo se entregar. Gente do céu, o que a gente precisa fazer para convencer essa pessoa? Pelo amor de Deus, olha aqui. Tá? Sabe quando a pessoa está se desejando o próprio mal? Não está desejando mal para você, está desejando mal para si mesmo. É isso. Por quê, gente? Pelo amor de Deus, para com isso. Vá viver a vida. Se tem que se jogar, se joga. Ah, eu posso quebrar a cara? Pois quebre. Depois conserta. E vai lá e faz de novo. Estamos falando aqui da pessoa que está com sentimentos presos. Mas que essas ideias, ó, estão para ser rompidas. Essas ideias, é isso que dá medo na pessoa. O pensamento dela está para ser rompido. Aqueles... Olha, tem gente aí também, ó, vou falar, veio aqui a inspiração. Tem gente que não quer se lançar para o amor, às vezes por causa de preconceito, viu? Preconceito. E aí, o que acontece com preconceito? A pessoa não quer se lançar ao amor por preconceito. O que acontece? Essa carta é feliz? Parece que tá feliz? Não tá, né? Essa carta aqui tá dizendo o seguinte, ó, corta esse preconceito, destrói esse preconceito, joga no lixo esse preconceito que ele não tá te servindo para nada. Para nada. O amor tá lindo, o amor é maravilhoso e viver aí de preconceito, ideias erradas, ideias passadas, não tá te levando à felicidade, não. O que tá te atrapalhando, ou atrapalhando a ele, essa pessoa que você tá mentalizando aí, ó, manda essa carta aí para ele. É o preconceito, é o apego ao passado, em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. Não tá te ajudando em nada não, meu amigo. Ah, o que é? Ai, quanta coisa boa para você viver. Olha, quanta coisa boa para se viver. Esse alguém aí, ó, se ele romper com os preconceitos da cabeça dele... E preconceito é assim, desde em relação ao próprio passado, quanto em relação ao presente com outra pessoa, o que vai ser o futuro com essa outra pessoa, porque o futuro com esse cidadão ou cidadã aí, olha, ou essa pessoa que está pensando aí, que você está mentalizando, olha que futuro lindo. Olha quanta coisa bonita, você não está olhando nada, porque tem gente aqui que entende o que está aqui, tem gente que não entende, então eu vou explicar. Vou explicar o seguinte, ó. Futuro, possibilidades de muitas alegrias, de muitas conquistas, de abundância, de um amor verdadeiro, de um começo muito positivo. É essa pessoa se desvencilhar desse passado e pensar o quê? Nesse futuro. Então, o futuro com essa pessoa
Olha que lindo, futuro belíssimo, brilhante, alegre. Tô gostando de ver. Tô achando muito bom. Vou até ver um pouquinho mais, ver se o tarô nos traz mais informações. Porque a gente está pensando nisso aqui. Será que tem alguma outra visão que o ermitão pode nos trazer? Alguma outra mensagem? Pensa aí nessa pessoa. Se você pensou aqui nessa carta do ermitão, a outra carta é essa aqui, ó, que eu vou ler já já. É o 9 de copas. Por enquanto eu estou pensando aqui, a gente está mentalizando as mensagens que o ermitão está nos trazendo. Já trouxe bastante informação. Pensa aí na pessoa. Você que chegou agora. Vamos ver. Olha! Uau! Eita, nós! Olha, uma nova visão aqui que o ermitão está trazendo pra gente de uma alegria. Você está pensando na pessoa? Pensa aí na pessoa. Que alegria! Que felicidade! Que prosperidade! Gente do céu! E para começar, ó, rapidinho, não é para começar depois, não. Gente, a gente está falando aqui de um relacionamento abundante, feliz, inclusive na área material, na área financeira, na área de dinheiro, sabe? Aquele relacionamento, aquela pessoa com a, assim, axé, aquela pessoa que sabe ser um parceiro, que sabe fazer o equilíbrio das finanças no casal. Ah, isso é importante? É sim, importante, mas Ale, eu tô afim de saber se ele tá afim de mim ou não. Ah, tá sim, ó. Se você tá pensando nisso, é sim, ó. Tá aqui. Pronto, eu já respondi. Sim, sim. Ai, que carta linda de sim. Meu Deus do céu. E alguém equilibrado nas finanças, tá? Se você está pensando em alguém, se no seu caso essa pessoa é desequilibrada, então volta lá, pode ser outra cartada para você. Estou visualizando aqui uma pessoa que é aquela que quando está com você sabe ter o equilíbrio financeiro, sabe ter a parceria, o que vai saber fazer isso no futuro, tá? Que é muito importante, sim. Não se iluda, tá, gente? Aqui, olha, a gente já passou por algumas experiências na vida, não passou, não? Amor é lindo, amor é belo, mas se aquele amorzinho que só traz dissabor na vida financeira e que, de finanças do casal, esse amorzinho aí, pelo amor de Deus, hein? Faz favor. E olha só, é de abundância que a gente está falando. Realmente de alegrias, de sucesso. Pessoa aí que você está pensando é alguém que vai ajudar você a finalizar uma etapa na sua vida e começar uma nova etapa na sua vida. Vai trazer abundância, que é o que a gente quer mesmo. Ai, que amor lindo, gente! Ai, o ermitão. O que isso tem a ver com o ermitão? Tem a ver com saber ter as experiências. Aí sim é um lado muito positivo do ermitão. Que é aquele que busca as experiências do passado para progredir para o futuro. É o que traz a sabedoria. É aquele que não precisa depender do outro para ser feliz, mas que se está com o outro consegue respeitar a individualidade e fica esperta, também vai querer a individualidade respeitada. Ter esse equilíbrio aí no casal. Tô gostando disso também, porque aí o equilíbrio, gente, tem a ver com as finanças e tem a ver com as individualidades. Você vai estar com essa pessoa, Deus abençoe, que essa pessoa está com caminhos abertos para você. E é bem importante esse respeito mútuo das individualidades. Você é um CPF, meu amor, a outra pessoa é outra CPF. Tem que respeitar isso. Pode ficar na dependência, não. Vamos lá. Exatamente isso.
tem que respeitar, saber respeitar as individualidades. É alguém que vai exigir isso, que realmente não vai aceitar interferências no seu modo de proceder, digamos assim. Sabe assim, tem uma expressão que eu gosto, que algumas pessoas usam, que é assim, sabe aquela pessoa metódica, sistemática? Ele é assim, ou ela é assim, aquela pessoa metódica, sistemática, querendo dizer o seguinte, que é alguém com características de muita organização, mas que também é exigente, tá? É bem exigente. Olha, não se mete nos meus assuntos. Calma lá, meu amor. Tem que ter o diálogo também. Então, fique esperta aí também se essa pessoa não é assim, tá? Às vezes é um pouco rígida, talvez. Então, só fique esperta aí em pessoas que, de repente, são rígidas. Se essa pessoa que você está mentalizando aí, talvez seja um pouco assim, não se mete nos meus assuntos. Fique esperta. Também não é assim, né, gente? Se a gente está em casal ou quer ficar em casal, tem a individualidade sim, que precisa ser respeitada, isso é um aspecto positivo, mas não pode ter o exagero do tipo falta de diálogo. Vamos ver aqui mais um pouquinho do ermitão, e aqui é a recomendação que o ermitão traz para a gente. Essa grande recomendação do é importante estar junto, é alguém que quer se lançar ao amor, essa pessoa quer se lançar, quer correr para o amor, mas fique esperto o quanto essa pessoa talvez não seja impetuosa demais, talvez seja uma terceira visão, Vamos ver, você que vai me dizer o que está fazendo sentido para você, que aqui eu estou vendo alguém que ao contrário ali do começo, já está tão empenhado com algum projeto pessoal que na área afetiva talvez acabe atropelando as coisas. Ou ela vai se jogar para cima de você sem pensar duas vezes, ou ele vai se jogar para cima de você sem pensar nas consequências. Ou ele já está vivendo um tipo de situação onde ele está vivendo isso agora. Talvez não seja com você isso, tá? Talvez ele esteja vivendo uma situação que para ele não tá legal, acho. Ah, é isso. Olha aqui, tá explicado. Para mim tá explicado, não sei para você. Seguinte, estou vendo aqui uma pessoa que está passando nesse momento por um processo muito doloroso, muito difícil afetivo, mas que está mudando radicalmente. Então, essa busca, ou ele está se separando de alguém, ou ele vai se separar de alguém, mas porque ele está em busca dessa mudança, por causa desse amor, por causa dessa nova alegria, dessa nova união. Não estou desejando isso para ninguém. Gente, não estou desejando separação de ninguém. Estou falando uma realidade que está passando aqui neste momento pelo tarô. São muitas as visões, como eu disse. Pode ser que faça sentido para você, talvez faça sentido para outra pessoa. Se não fizer sentido para você, tudo bem, devolve para a Mãe Natureza e veja a próxima cartada. Mas estou falando de alguém que está nesse momento passando por uma transformação de vida, uma mudança radical, está vivendo uma dor afetiva, mas porque é uma meta dessa pessoa, ele já estava projetando isso. Por isso que tem muita característica aqui, ou de uma separação, de um divórcio, ou de algum tipo de postura de vida que a pessoa está mudando radicalmente a sua própria postura de vida. Mesmo que não seja uma separação de uma outra pessoa, talvez ele esteja radicalmente se transformando, mas isso é algo que ele já vem buscando para trazer essa grande mudança, porque ele tem essa grande esperança dessa nova união, desse novo amor. E aí, que é o que você está pensando.
É essa a esperança da pessoa também. Ele também quer um novo amor, ele também quer uma nova realidade de vida, ele ou ela. Veja se isso faz sentido para você. E agora eu vou para a próxima cartada. Está aqui na descrição do vídeo. Durante a live, a pergunta é R$10, fora da live é 18. Quem quiser agendar o tarô comigo, 1 hora, entre em contato, está aqui na descrição do vídeo. Primeira cartada que eu li era relacionada aqui ao ermitão. Agora, eu vou ler a que está relacionada com o 9 de copas. Veja que pensa aí na pessoa. Hoje é para pensar na pessoa. Escolhe. Se você acha que é com esse, volta um pouco aqui na live. Se você acha que é com esse, fica. Se você acha que é com os dois, aí você assiste os dois e veja o que faz sentido para você. Agora, eu vou começar este aqui, ó. Essa cartada agora que a gente vai ver está relacionada a essa energia abundante, afetiva, de um grande ciclo que se fecha, um grande ciclo que começa, algo que vai trazer os cortes necessários apenas para que se progrida mais ainda, que se traga mais felicidade. Essa cartada aqui está relacionada ao esse seu alguém que você está mentalizando, relacionada com esse desejo, com esse ardor, com essa alegria tão grande. Até mesmo alguém que quer começar uma família, tá? É coisa séria. O que é que tem em cada taça? O que essas taças estão trazendo de informações para nós? Estamos falando realmente de alguém que está fazendo um grande fechamento de ciclo, mas porque essa abundância está ali, ó, gritando na porta da pessoa. Essa pessoa já não aguenta mais viver o que vive, essa pessoa não quer mais saber desse caminho que estava vivendo, o caminho de solidão. Essa pessoa cansou de ficar sozinha também. Não pensa que não é só você. A pessoa também cansou de ficar sozinha, também não aguenta mais interferências na vida afetiva, gente se intrometendo, pessoas se intrometendo, complicações no amor. Não, essa pessoa não quer mais isso, não. Essa pessoa agora quer um novo caminho mesmo na vida. Por quê? Porque essa pessoa já não aguenta mais viver de passado. Ao contrário do outro ali que estava com o ermitão, esse aqui, ele quer coisas novas na vida dele. Ele quer alegrias. Quer festejar a vida. Nossa, ele tá a fim de festejar a vida, hein? Por quê? Cansou. Não quero mais. Chega do caminho da solteirice. Ele não aguenta mais o caminho da solteirice. Ele tá falando assim, meu Deus, ele tá inclusive pedindo a Deus também, não é só você não. Você acha que você tá pedindo a Deus? Você não sabe ele. Por quê? Porque ele já teve tanta tristeza. Falei certo, tristeza. Já teve tanta tristeza, já teve tanta mágoa, que agora ele tá até procurando a espiritualidade dele, sabia? É. A gente às vezes acha que a outra pessoa também não é ligada, essa pessoa quer alguém ligado na espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, ó, você pensa assim, o que você quiser. Pode ser uma religião? Pode ser uma religião. Pode ser uma filosofia de vida? Pode ser uma filosofia de vida. Então, essa pessoa está procurando amparo, está procurando ajuda. Inclusive, tem gente aí, ó, que está pensando em alguém. Esse alguém está ou procurando uma ajuda espiritual, ou está procurando um psicólogo. Ele está tentando se solucionar das suas mágoas, porque ele quer caminhar com força para frente. Graças a Deus, né? O que a gente quer é isso, uma pessoa
que está buscando o quê? Buscando o equilíbrio, buscando a alegria, e ele está buscando. Ele quer essa alegria e ele vai fazer uma expressão que eu gosto muito, se chama reforma íntima. É que assim, a reforma, eu já ia falar, ó, e dói, né? Eu falei, essa reforma íntima dói. Eu ia falar, e olha o que me sai aqui. Reforma íntima dói. Sim. Então, quando você falar com ele ou com ela, se essa pessoa estiver assim, meio bambeando, pensa por causa disso. Que ele está fazendo aí um processo, ai que lindo, um processo de reforma íntima tão grande. E não é fácil a gente se corrigir não, tá? Não é fácil a gente reconhecer os erros do passado, reconhecer o quanto a gente mesmo colaborou com os nossos erros do passado. Não é fácil, mas é muito compensador e ele está vivendo essa compensação agora. É preciso te falar sobre esse estado emocional e psicológico geral da pessoa para que você possa entender como é que ele está na área afetiva. Porque a área afetiva é misturada com todas essas outras vivências emocionais que a gente já teve. Não é só amor, amor, amor que a pessoa pensa. Não, o que leva essa pessoa a se relacionar com o mundo, o jeito que se relaciona com o mundo. Já ouviu falar aquela história assim? Um cara que trata bem a própria mãe, ele vai tratar bem a própria esposa? Exemplo. Tá? Uma pessoa que trata bem o próprio idoso, o próprio familiar em casa, é alguém que vai tratar bem um pequeno em casa, vai tratar, supostamente, né? Eu suponho. Isso é uma coisa de... Existem exceções. Calma lá, não, calma. Eu sei, mas aqui a gente está falando dessa pessoa assim. A pessoa que está querendo... Ah, que lindo! Ah, gente, essa pessoa tá afim. Olha essa cartada. Que lindo! Estamos falando de alguém que quer muito... que está muito afim do amor, que está muito afim da alegria, de alguém que está trazendo consigo muitas esperanças, muito sucesso, de amor, de afeição. De novo, vou falar também, como apareceu antes, vou falar aqui agora também. Alguém que vai trazer até prosperidades nos vários sentidos da vida, prosperidade no amor, prosperidade na área material, na área de finanças e equilíbrio, tá? Esse alguém, ele tá pensando muito nesse equilíbrio, nessa luz e luz divina, tá? Equilíbrio divino. Algo que tem uma meta superior. Ele não quer os bens materiais apenas pelos bens materiais. Ele quer por causa de fazer bem para a própria família. Então, esse alguém aí, ó, tá pensando, quero fazer bem para minha família, quero trazer coisas boas, quero trazer alegrias. Tô feliz. É disso que eu gosto. Pois é, gente. Tem gente aí, ó, você tá pensando em alguém? Tem alguém aí que quer, inclusive, acertar os ponteiros no jurídico. O que isso significa? Acertar os ponteiros na... Olha isso. Peraí. Olha. 9 de pau. Nossa, que confirmação. São dois baralhos diferentes. E saiu as duas vezes aqui, olha. O 9 de copas, confirmando o sucesso, a alegria e prosperidade. Confirmando, sabe o que também? Esse alguém quer muito seriamente casar. E é casar de papel passado. Não é só juntar os paninhos, não. Quer fazer as coisas direitinho. Ai, que alegria. Esse alguém quer muito fazer coisas certinhas. Muito se juntar no sucesso, na alegria. Que bacana. Tô feliz, gente. Vamos ver o que pode acontecer para dar certo ou dar errado? Ver se tem algum alerta, porque o tarozinho tem sugestões aqui, ó, alertas. Para que a gente possa, de fato, conquistar essa pessoa. Eu quero que você conquiste, né, meu amor? Quero que você tenha alguém legal assim para você. Então, para isso, qual é o alerta? Em que você precisa ficar esperta?
Você precisa ficar esperta, sim, em interferências, em diz que me diz, em pessoas que querem se intrometer no assunto. E isso no caso de alguém que está muito legal, tá? Se é alguém que você está mentalizando e se alguém já é meio tranqueirinha, não é para essa, não tem a ver com isso aqui, não. Tô mentalizando aqui, a gente está vendo alguém que é bem joia, bem bacana e que quer coisa séria. Quer realmente ficar com você. Então, qual que é o alerta? O alerta é: fica esperta com interferências, com diz que me diz, fica esperta com não dar ouvidos a fofocas, também não seja você a pessoa que sai por aí falando coisas à toa. Saiba o que falar e para quem falar. Beleza? Porque é assim, né? Acontece uma coisa, tem gente que já sai falando tudo, né? Abre a boca, aí depois não dá errado. Aliás, não dá certo e não sabe por que que não dá certo. Então, cuidado com quem você conversa. Porque esse outro alguém aí também é tão... Ó, já tem gente de olho. Tem gente, claro, coisa boa. Você acha que é só você que tá de olho? Ah, meu amor. Tá bom? Então, fique esperta nisso, que não é só você que tá de olho. Mas esse alguém, ele é alguém tão ajuizado, sabe? Impetuoso, né? Pessoa impetuosa, gostei. Ai, que fogo. Olha, tá falando aqui, ó, essa amiguinha aqui nos tá trazendo informações de alguém que também tem muito ímpeto, tem muita força. Alguém que às vezes até é impetuoso demais. Alguém até que às vezes se joga demais. Isso nos vários sentidos da vida, não só no amor. E alguém que tem um fogo, uma força física. Ai, que delícia. Ai, ai. Entenda, tem coisas que eu não posso falar assim. Parece que eu não posso ficar falando umas certas coisas no YouTube. Mas deu para entender? Alguém que tem bastante força, ímpeto físico, aquela energia. Ai, que delícia. Vai ser bom, hein? Pelo amor de Deus. Só fique esperta, então, com essa emotividade em excesso. Outra coisa para você ficar esperta sobre esse alguém. Vamos ver se faz sentido. Vou até tirar mais uma cartada aqui para ter certeza que eu não tem coisa às vezes que é melhor. Eita. É isso. É alguém que às vezes é um pouquinho ciumento só, tá? Eu tava vendo aqui, ó. É alguém que às vezes pode ser um pouco ciumento. Então, cuidado também com os ciúmes. Mas a gente tá vendo aqui, ó. Tô vendo mudança, tá? Mudança total e radical. Amor se realizando. Amor se transformando. Um grande amor acontecendo. Tem gente aí que você tá pensando em alguém, talvez seja outro alguém que você nem tá pensando. Ah, eu vim aqui para pensar na pessoa X. Meu amor, talvez venha surpresa para você, tá? Talvez venha aí alguém que nem você tá pensando. A realidade é essa. Você achou que ia ser... você achou que ia ser só aquela pessoa que você tá pensando? Gente, menina, que é isso? Você veio aqui para pensar em alguém, tava aqui todo alegrinho, toda alegrinha, e o tarô tá te falando assim, ó, vai ter coisa nova que você nem espera. Você tá pensando em A, eu vou te trazer B, C, D, E, F, G, vai te trazer o alfabeto inteiro, meu amor. Vai te trazer uma prosperidade à vida que você não faz ideia. Então, você está agora numa área, num momento da sua vida, que você vai ter tanta coisa boa, tanta alegria no amor, então pode ser com essa pessoa que você veio pensar aqui? Pode ser.
Mas aí, se for com essa pessoa, vai ser para mudar a sua relação. Ele ou ela vai querer mudar a relação com você, assim, da água para o vinho. Ou vai querer casar de uma vez, vai querer juntar de uma vez, vai querer pegar você e mudar de país, ir para outro lugar, entendeu? Radical. Ou, segunda opção, que também pode acontecer com algumas pessoas aí, ó. Você veio aqui para pensar em uma pessoa específica, mas a vida vai falar assim para você: eu vou te dar a outra alguém, vou te dar uma rasteira que você vai cair apaixonada, apaixonado, doido de vez e vai ser maravilhoso na sua vida. Eita! Gente do céu, que cartada é essa? Como assim? Tô abalada, estou abalada. Espero que seja isso, porque é só coisa boa aqui, hein? Só, ai, cadê eu? Só alegrias. Tô chocada com essa cartada. Olha, mudança total e radical. Você achou que você que ia ditar o assunto, a vida é que vai falar assim pra você? Eu vou te trazer coisa tão maravilhosa que você nem espera. Deus abençoe.